Vamos falar sobre Lucas Paquetá? Vamos falar sobre seleção brasileira? Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por assistir meus vídeos. Eu sou Samuel Geiger, estou começando meu canal para falar sobre futebol e os assuntos que norteiam esse esporte maravilhoso que nós amamos, né? Pois bem, vamos lá. Decidi gravar esse vídeo hoje, estou gravando na sexta-feira à noite, para falar sobre Lucas Paquetá e seleção brasileira. Será que a CBF acertou em manter o Lucas Paquetá na seleção brasileira? Eu já tenho minha opinião, minha humilde e simples opinião. Não sou dono da razão, não sou dono da verdade. Estou aqui unicamente para poder bater um papo contigo sobre futebol e sobre esse tema. Pois bem, como já é noticiado aí, nós sabemos que o Lucas Paquetá ele estava sendo investigado. Vamos partir aqui sempre da presunção de inocência, como faríamos com qualquer outro atleta, né? Ele é inocente até que se prove o contrário, mas ele passou da posição de investigado pela Federação Inglesa para formalmente acusado. Ou seja, ele agora tem que apresentar sua defesa, ele agora tem que provar para os órgãos competentes que ele não está envolvido na acusação que eles o acusam. Então, não vou entrar aqui detalhadamente na acusação, mas basicamente a federação ela disse que o Paquetá em 3 ou 4 episódios, em 3 ou 4 jogos, teria forçado para tomar um cartão amarelo. E que esse cartão amarelo beneficiaria pessoas que teriam apostado nele nas casas de aposta, ou na casa de aposta, não sei agora se é uma ou mais, inclusive pessoas que moravam na cidade dele, alguma coisa nesse sentido. Bem, essa acusação, volto a dizer aqui, vamos partir da presunção de inocência, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E não é esse o nosso objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é responder a pergunta que eu fiz no início. A CBF, ela divulgou uma nota ontem, se não me engano, Sua Excelência o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, assina a nota, dizendo que o Lucas Paquetá seguirá com a seleção brasileira para os 2 amistosos e para a Copa América. Ele, na nota, afirma ter tido contato e buscado informações com a Federação Inglesa sobre como é que está o andamento das coisas e se o Paquetá já pesa sobre ele algum tipo de punição. A resposta foi não, obviamente, porque ele não foi condenado a nada e nem foi suspenso. Então, não existe ainda nenhum tipo de punição de condenação sobre o Lucas Paquetá. A Confederação Brasileira de Futebol, na pessoa, vou dizer sempre na pessoa do Edinaldo Rodrigues, porque foi ele que assinou a nota, diz que, sendo assim, não iria cortar o Paquetá da seleção brasileira e dos amistosos e da Copa América. Ok, temos uma informação. Agora vamos partir para o desenrolar dessa história, desse contexto, dessa convocação. Pesa sobre o Lucas Paquetá, senhoras e senhores, uma acusação muito séria. Muito séria. Eu vi alguns canais no YouTube aqui detalhando a acusação de que teria um nível de 0 a 6, que a dele seria número 6. Sinceramente, eu não sei precisar sobre isso, mas que seria uma acusação seríssima, pesada e que poderia levar ao Paquetá, inclusive ao banimento do futebol inglês e, por consequência, comunicado à FIFA esse banimento seria banido do futebol mundial. Claro que tem uma série de coisas para acontecer antes disso, se for o caso dele ser condenado. Olha, eu não vejo com bons olhos, sinceramente, ter na seleção brasileira um jogador de futebol que pese esse tipo de acusação contra ele. E volto a dizer aqui, estou partindo da presunção de inocência, que o Paquetá é inocente. Mas a atmosfera do ambiente da seleção brasileira, ela deveria ser uma atmosfera leve, um clima leve. Só que, nesse momento, tendo na seleção brasileira a figura desse tipo de atleta, desse atleta que pesa contra ele uma acusação, fica diferente o clima. O contexto fica diferente. Os outros jogadores que estão convocados podem olhar para o Paquetá, não estou dizendo que vão, podem olhar para o Paquetá de uma forma diferente. Nós somos seres humanos, gente. O Paquetá
Não sei como que ele está psicologicamente. Ele deu uma entrevista coletiva hoje. Não sei se ele está bem, se ele está resolvido com essa questão, porque ele sabe o que ele fez e o que ele não fez. Se é verdade, se não é. E como é que está o consciente dele, como é que está o lado psicológico, como que está o lado emocional para poder jogar, para poder não jogar, como que está o relacionamento dele com outros atletas e como é que vai ser, como que a CBF vai lidar com tudo isso dentro do plantel. Porque nós temos uma acusação seríssima. Volto a dizer, partindo do princípio da presunção de inocência. Mas nós temos uma acusação aqui de um jogador que poderia ter influenciado diretamente em jogos para poder tomar cartão amarelo e beneficiar outrem. Ou seja, uma acusação seríssima. E que outros atletas, em outros momentos, nós temos atletas mais experientes, atletas mais novos, o Ender que está na seleção, por exemplo, vão estar lá com esse atleta, vão ver os noticiários noticiando isso, porque isso não vai passar batido na Copa América. Nós sabemos que hoje nós temos um celular e nós temos internet, esse mundo é globalizado. Todo jogo da seleção brasileira, não pensem os senhores que isso não vai acontecer. Acredito que vai acontecer. Vão noticiar sobre isso, vão falar sobre isso. E o Paquetá, quando entrar em campo, vai ter uma pressão média, pequena ou grande, mas vai ter uma pressão sobre ele no seu psicológico, vai ter uma pressão da torcida, vai ter uma pressão da imprensa local, da imprensa que for jogar, que a seleção brasileira for jogar contra. E como que ele vai reagir a isso? Como que o Paquetá vai reagir, por exemplo, se ele precisar dar um carrinho no meio-campo para matar um contra-ataque? Naturalmente, que é o necessário naquele momento. Não sei. Também não sei se a CBF está preparada para isso. Me parece que não. Eu achei a nota oficial muito básica. Eu achei a nota oficial muito relativizando a situação. Não a acusação, relativizando o contexto dele estar presente na seleção brasileira. Eu vejo, agora a minha humilde opinião, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, não tenho intenção nenhuma de ser, que seria interessante se o Paquetá não fizesse parte desse elenco, não fizesse parte da seleção brasileira nesse momento, para salvaguardar a imagem da CBF, a imagem dos atletas que estão na seleção e a imagem do próprio Paquetá, que vai sofrer uma pressão absurda. Vai recair sobre os ombros do Paquetá uma pressão absurda nessa Copa América, não tenham dúvidas. O que pesa sobre o nome dele, sobre o personagem dele, é uma acusação seríssima. Ninguém vai esquecer isso. Ah, começou a Copa América, vai acontecer de esquecer. Não vai. O Paquetá vai ter que conviver com isso. A seleção brasileira vai ter que conviver com isso. O Sr. Edinaldo Rodrigues vai ter que conviver com isso. E nós vamos ver o desenrolar dessa história, porque a CBF, ela dobrou a aposta, ela manteve o atleta, e eu não sei, sinceramente, se isso é bom para a seleção e para o atleta, uma vez que ele vai ficar em evidência. Talvez fosse o momento dele ficar mais resguardado, cuidando da sua defesa, cuidando dos bastidores e sem muita exposição desnecessária, sem muita pergunta, sem muita mídia em cima. Não sei. Uma simples e humilde opinião. Se você pensa diferente, tô falando de talento do Paquetá não, tá, gente? Paquetá, para mim, é muito bom jogador. A seleção brasileira precisa dele. Tô falando do contexto fora de campo, do contexto psicológico e do contexto emocional, do contexto estrutural, do contexto da mídia. Disso que eu tô falando. Pensa diferente de mim? Não tem problema. Meu canal aqui no YouTube é democrático. Tô aqui para ouvir sua opinião. Deixe nos comentários, eu tô aprendendo. Desculpe qualquer erro no vídeo. Vão para cima, obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço.